Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Vanessa Cruz, avançamos para o Jornal das 6. O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, lançou um apelo à desistência dos candidatos à esquerda a favor de António José Seguro. Foi depois de um encontro com o candidato presidencial, a primeira reunião desde o anúncio público do apoio do Partido Socialista a Seguro na corrida a Belém. Foi num hotel em Alcântara este encontro. Vamos até lá em direto. Está por lá o Vasco Maldonado Correia, jornalista do Observador. Depois de apelos de outras vozes socialistas e não só, agora há este de peso, Vasco, para que outros candidatos desistam. E Vanessa, se o posicionamento político de António José Seguro já chegou a ser tema nos meses de pré-campanha, agora vai ficando mais claro que quer ser o candidato da esquerda, e é precisamente nesse sentido que José Luís Carneiro pede pragmatismo aos restantes candidatos à esquerda. Não está em causa o mérito, a respeitabilidade, a legitimidade de todas as outras candidaturas à esquerda do PS, mas é para todos evidente que só uma candidatura tem condições para ir à segunda volta. E, mais uma vez, deixo ficar um apelo às outras candidaturas para que procurem avaliar a possibilidade de apoiarem a candidatura de António José Seguro, na medida em que é a única que pode ir à segunda volta. E só um pode chegar à segunda volta, no entender de Carneiro, e assim sendo, esse alguém deve ser Seguro. Foi o que disse depois de ter estado reunido aqui durante cerca de uma hora com o candidato presidencial, num dia também marcado pela recusa da CNE em voltar atrás com a decisão de incluir nos boletins de voto candidaturas que não foram admitidas pelo Tribunal Constitucional. Ora, Seguro não compreende. Eu ouvi hoje uma explicação a dizer que, bem, já não é a primeira vez. Bem, como já não é a primeira vez, pode-se continuar a fazer. Quer dizer, isto não pode ser assim. Quer dizer, há um tribunal que decide que só há 11 candidatos. E há uma instância do Ministério da Administração Interna que manda imprimir um boletim de voto com 14 candidatos. Acham isto normal? Eu não acho. Incompreensão de António José Seguro, depois de ter estado reunido com José Luís Carneiro, sendo que para já fica confirmada também a presença do líder do PS. No mínimo, vai estar na campanha de Seguro no dia 4 de janeiro, já este domingo. Reportagem do Vasco Maldonado Correia com o resumo deste encontro entre António José Seguro e José Luís Carneiro. Entretanto, Vanessa Cruz já deu entrada à contestação apresentada pela candidatura de António José Seguro sobre a questão dos boletins. Sim, disso mesmo deu conta o apoiante da candidatura, Alberto Campos Fernandes, no explicador da Tarde Política. Já foi submetida a contestação formal, porque verdadeiramente nós vivemos no Estado de Direito, quer nos aspectos grandiosos, mas também nos detalhes. É incompreensível que a Administração Eleitoral mande produzir boletins de voto, ignorando aquilo que é uma posição tomada pelo Tribunal Constitucional na validação das candidaturas. Isto significa um desrespeito total pelos eleitores, pelos outros candidatos, pode induzir confusão, falta de transparência e, inclusivamente, levar alguns cidadãos inadvertidamente a cometer alguns erros e alguns lapsos na sua manifestação de vontade. Uma falta de respeito, diz Adalberto Campos Fernandes, apoiante de António José Seguro. E André Ventura defende que os boletins de voto devem ser alterados ainda antes das eleições de 18 de janeiro, isto para não haver o risco de votos nulos, votos desperdiçados. O candidato apoiado pelo Chega lembra que não é por estar um aviso à entrada dos locais de voto que não há pessoas que vão votar nos candidatos que ficaram de fora na corrida a Belém. Um voto nesses candidatos, considera André Ventura, é um voto perdido. Garante que vai procurar resolver a situação pela via mais diplomática e menos contestatária. Gouveia e Melo também antecipa uma confusão entre os eleitores na hora de votar. Considera que ainda há tempo para alterar os boletins. Marcos Mendes fala em desleixos por parte do Estado e João Coutinho Figueiredo diz que é uma daquelas consequências infelizes de um processo eleitoral que há muito precisava de ter sido revisto. E Catarina Martins considera que a presença de candidatos que não foram aceitos nos boletins de voto é um absurdo.
Sim, Catarina Martins, apoiada pelo Bloco de Esquerda nesta corrida a Belém, afirma que é muito difícil compreender esta situação e pede também que se alterem os prazos legais. Entretanto, a Comissão Nacional de Eleições admite que pode gerar-se alguma confusão entre os eleitores na hora de votar, com nomes de candidatos que não são elegíveis. A Rádio Observador tentou uma entrevista com o Presidente do Tribunal Constitucional, que não teve disponibilidade. No sorteio inicial constavam 14 nomes de candidatos. O boletim já tinha sido preparado e validado em termos gráficos, mas só 11 candidatos é que foram considerados elegíveis. Ficaram pelo caminho Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa, que não corrigiram as irregularidades identificadas pelo Tribunal Constitucional. Joana Amaral Dias ainda recorreu, mas alterar agora o boletim implicaria refazer o processo de impressão, distribuição e validação. Os boletins têm de estar prontos dia 1 de janeiro. Entretanto, há outro tema a marcar o dia, a investigação que o Ministério Público manterá aberta perante os ajustes diretos feitos no tempo em que Gouveia Melo era comandante naval na Marinha. Os vários candidatos presidenciais têm-se pronunciado ao longo do dia sobre esta notícia, conhecida hoje. Catarina Martins, é a reação mais recente, Vanessa? Sim, é a reação mais recente a estes ajustes diretos. 57 contratos com a empresa ProSkipper entre 2017 e 2022, uma notícia da revista Sábado. Nessa altura, Gouveia Melo era comandante naval da Marinha. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda reforça que todas as investigações devem ser realizadas até às últimas consequências, mas diz que nesta campanha o que é importante é falar dos problemas do país. Também o candidato apoiado por PSD e CDS, Marcos Mendes, pede esclarecimentos a Gouveia Melo. Eu tenho um padrão, eu não comento suspeitas. Fiquei a saber que há uma investigação judicial a Gouveia Melo, não sabia. Acho que a esse respeito a Justiça vai decidir, num sentido ou noutro, no seu tempo próprio. Mas depois há o campo público e político. Gouveia Melo tem que dar uma explicação. Isso nem passa pela cabeça que não o faça, mas vamos aguardar, que seguramente que ele vai fazer. Nem pode ser de outra forma. Rápido esclarecimento é também o que pede João Coutinho Figueiredo a propósito desses ajustes diretos aprovados por Gouveia Melo quando era comandante naval da Marinha. E André Ventura volta aos cartazes, mas desta vez há uma palavra que não aparece. Ciganos, não aparece essa palavra, mas o slogan é do mesmo tipo. Agora lê-se esta frase nesse novo cartaz: as minorias do costume têm de cumprir a lei. O líder do Chega e candidato presidencial foi condenado a retirar os cartazes que tinham referências à comunidade cigana. Recorreu, alegou o direito à liberdade de expressão, ainda está a aguardar um veredicto judicial, mas avança agora com este novo cartaz. André Ventura nas redes sociais deixa ainda esta pergunta: e assim, será que pode ser ou também vão ficar melindrados? Entretanto, Catarina Martins, candidata também a Belém, reagiu a este novo cartaz de André Ventura e disse que o candidato do costume tem de cumprir a lei. E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira, 29 de dezembro. O conselheiro de Política Externa da Rússia revela mais detalhes da chamada telefónica entre o presidente dos Estados Unidos e Vladimir Putin. Donald Trump terá dito que a suposta ação de Kiev influenciaria a abordagem de Washington em relação a trabalhar com Zelensky. Que suposta ação é esta? Um alegado ataque à residência de Vladimir Putin. Ora, da parte da Ucrânia, Volodymyr Zelensky já veio dizer que este ataque é uma mentira. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia tinha dito que a Ucrânia enviou 91 drones para atacar a residência de Vladimir Putin. Todos eles teriam sido abatidos pelas Forças Armadas da Rússia. Entretanto, a Ucrânia fala numa mentira, numa propaganda por parte da Rússia para justificar ataques aéreos em Kiev e para não aceitar o acordo de 20 pontos que foi proposto pelos Estados Unidos, pela Europa e pela Ucrânia. Em Portugal, o número de trabalhadores em layoff atingiu novos máximos desde janeiro, disparou 19% em novembro, em comparação com o mesmo mês do ano passado, para 7.510 trabalhadores neste regime, que reduz de forma temporária os períodos normais de trabalho ou chega mesmo a suspender os contratos. Os dados são do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho.
Há um balanço dos danos da depressão Cláudia, que atingiu Portugal em novembro. As seguradoras contabilizam um montante total de 31 milhões de euros em danos. São dados divulgados pela Associação Portuguesa de Seguradores. Foram participados mais de 9.700 sinistros na sequência desta depressão, sobretudo no continente e na Madeira. Ainda nesta edição, avisos sobre a passagem de ano. A Câmara do Porto apela ao uso de transportes públicos. O trânsito na zona dos Aliados vai estar cortado a partir das 7 da tarde, de quarta-feira, dia 31, e depois até às 7 da manhã de dia 1. O serviço do metro vai ser reforçado, funciona até às 6 da manhã. Isso no Porto. Sim, porque em Lisboa, ao contrário do que aconteceu no ano passado, Ricardo, este ano o metro funciona só até à hora habitual na noite da passagem de ano, ou seja, só até à 1 da manhã. Os comboios urbanos da CP e os autocarros da Carris é que vão ser reforçados. A PSP já veio, entretanto, prometer um dispositivo de segurança muito robusto para a festa da passagem de ano no Terreiro do Paço, com 6 pontos de revista obrigatória. Exatamente, haverá revista antes de entrar no recinto do Terreiro do Paço para a noite da passagem de ano. Isso no Porto, o metro funciona até às 6 da manhã, em Lisboa é até à 1 da manhã. Recomenda-se a toda a gente que vá de transportes públicos, abra o champanhe e depois corra para apanhar o metro, porque até à 1 da manhã não dá muito tempo, não dá para grande folia, não é? Pois é, metro aberto só até à 1 da manhã em Lisboa. Nesta edição vamos voltar só às presidenciais num instante, porque está aí o votómetro. É verdade, um clássico já do Observador, o votómetro. Já fizeste? Ainda não fiz. Eu já fiz e é simples, já fizeste dito França, estás aqui a olhar para mim. Não fiz. E é surpreendente, Vanessa? Não, no meu caso não é. E esta ferramenta é muito simples, interativa, permite em poucos minutos descobrir com que candidatos nos identificamos mais na corrida a Belém. É útil para os eleitores indecisos, mas também para outros que possam confirmar ou não qual o candidato politicamente mais próximo. São só 15 perguntas, há ainda uns ponderadores no final, mas é mesmo rápido e ajuda na reflexão sobre o próximo Presidente da República. O votómetro já está disponível no site do Observador e, quem sabe, poderá ajudar a tomar uma decisão para 18 de janeiro.